Uma boa tarde para todos e todas. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Essa será, né, a nossa penúltima palestra, né, para concluir o ciclo de seminários das competências gerais do diretor escolar. Tem sido tardes muito prazerosas essas quintas-feiras, né, das 17 às 18h30. E hoje a gente tem aqui o prazer enorme de receber uma das pessoas mais queridas. Então, Ana vai falar hoje para a gente sobre a nona competência geral, né, muito ligado às habilidades socioemocionais também. Mas, Ana, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Esse grupo é maravilhoso, Eba. maravilhoso. Você vai ver. E a casa é sua. Seja bem-vinda, Ana. Gente, eu vou ser bastante informal aqui, até porque é sempre assim que eu me relaciono com o Mozart, que foi o anfitrião que me convidou para estar aqui com vocês. Que bom saber que a turma também é animada. Dizer que, olha, pois é, Mozart, eu ando no triângulo, né, nos meus 3 S's, que é São Paulo, Sobral e Salvador, né? Então, Salvador, o que é isso? Salvador, que é a origem que a gente nunca perde, né, as raízes, mas sempre com, na verdade, acho que o que conecta todas essas pontas na minha vida é o compromisso com a educação e sempre com a educação integral, né? Outro dia eu achei um recorte de jornal todo amarelinho já, o meu primeiro depoimento uma primeira entrevista para um jornal, uma notinha que saiu num jornal da Bahia, e eu falando sobre desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes e jovens. Então, esse é o meu mantra, e eu acho que a gente não consegue promover desenvolvimento integral dos estudantes se a gente também não passa por um processo de desenvolvimento amplo, nós, profissionais da educação, né? E, obviamente, que tudo começa com a liderança escolar, o gestor, gestora escolar. Então, eu vou trazer um pouco dessas minhas reflexões. Tem um PowerPoint que vai me ajudar a não me desviar muito do foco, mas é um conteúdo que a gente tem trabalhado muito no âmbito do Centro Lema, porque quando a gente fala de uma liderança para a gestão, né, para o desenvolvimento humano, primeira coisa que aparece na nossa mente é essa questão da equidade, porque se a gente realmente está preocupado com o desenvolvimento de cada ser humano, a gente tem que olhar para cada um deles e não para a média, e não para o conjunto, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente realmente tem que considerar cada ser que transita ali no nosso universo, né? Da rede, da escola. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para vocês para passar o slide e apresentar um pouquinho para vocês. O Centro Lema, ele nasce sob esse paradigma, né, de que todas as pessoas são capazes de aprender, independentemente dos seus contextos e características pessoais. Não é porque vem de uma família desestruturada, de uma comunidade menos privilegiada, ou que tem características étnico-raciais, ou características de personalidade, ou uma deficiência ou outra, que a gente vai entender que isso é qualquer tipo de impeditivo para que a pessoa realize todo o seu potencial, alcance todo o seu potencial. Então, primeira coisa que a gente busca é ter altas expectativas em relação aos estudantes. Se a gente não acredita neles, nem eles mesmos acreditam em si, né? Então, é muito importante esse nosso olhar apreciativo, esse nosso olhar cheio de expectativas boas em relação a cada um desses estudantes que está nas nossas escolas. Então, a gente é uma organização independente, apartidária, super importante no momento, né? E global, a gente tem trânsito aí, troca com várias organizações do Sul global, na Índia, na Indonésia, na América Latina,
na África, com essa perspectiva mesmo da gente poder enfrentar problemas que são semelhantes nessa parte do mundo e que são muito desafiadores, e que quanto mais gente estiver junto para resolver, melhor. E a gente foi idealizado pela Fundação Lehman, mas somos uma outra organização, a gente não é a Fundação Lehman. A gente é apoiado, a gente faz parte ali do ecossistema da Fundação Lehman, mas somos um CNPJ diferente, né? Com a autonomia. E a gente se inspira no município de Sobral, porque Sobral conseguiu promover a educação com equidade, né, garantir que todas as crianças aprendam na idade certa. Então, essa é a inspiração que Sobral nos traz. E nossa missão é promover a aprendizagem com equidade na educação básica por meio tanto da formação de lideranças, pessoas como vocês que estão aqui, quanto do fomento à pesquisa, né, para que a gente, quanto tomador de decisão, liderança na área de educação, tenha conhecimento suficiente para tomar boas decisões, né, para escolher bons rumos para as nossas redes e escolas. Então, vamos passar aí, depois, se vocês quiserem saber mais, eu falo. Mas eu queria trazer essa perspectiva da equidade como ponto de partida para toda a nossa conversa sobre desenvolvimento humano. Pode passar. Então, a gente não precisa nem falar um pouco, né, dessas coisas que já estão nas manchetes dos jornais, que as desigualdades entre alunos ricos e pobres no Brasil está entre as maiores do mundo. Pode passar. E muitas vezes essa desigualdade começa na escola. Quer dizer, a escola que deveria ser o principal locus e fator de equalização das diferenças, das desigualdades. Eu falo diferenças aí, não as boas diferenças, mas as diferenças que apartam destinos e mundos, né? A escola não só reproduz as desigualdades existentes na nossa sociedade, mas muitas vezes ela acirra essas desigualdades, e a gente pode ver isso durante a pandemia, né, que o fato das escolas terem mais ou menos condição de oferecer ali a oportunidade de continuidade dos estudos, mesmo durante o fechamento físico das escolas, né, fez com que a gente ainda potencializasse mais o abismo entre aqueles que tinham acesso às tecnologias, a materiais estruturados no ambiente remoto, e aqueles que não tiveram essa oportunidade, né? Então, como é que a gente retoma essa vocação, né? Essa missão da escola de poder ser um equalizador de desigualdades. Podemos seguir. Só para a gente ficar, assim, acho que é importante, às vezes, alguns dados, né, para a gente entender o drama dessa desigualdade. Então, quando esses dados são, inclusive, anteriores à pandemia, né, e quando a gente vai ver os laranjinhas, que são alto nível socioeconômico, e os azuizinhos são baixo nível socioeconômico, a gente vai ver que já desde o 5º ano, a gente já tem uma discrepância ali em termos de aprendizagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Isso só vai piorando ao longo das etapas da educação básica, e isso também se espelha na taxa de conclusão, né? Então, quando a gente vai olhar ali quem termina com 19 anos a educação básica, a gente vê que os mais ricos, 92%, e dos 25 mais pobres, só menos de 60%, você já vê que o destino que vem selado no CEP, na certidão de nascimento, ele se confirma como algo inexorável, né? Imutável, e começa por aí. Sem escolaridade, fica difícil a gente reverter qualquer ciclo de desvantagem, de pobreza, ou de falta de oportunidade. Podemos passar. Mas as desigualdades no Brasil também têm cor, né? E aí quando a gente vai comparar os estudantes né, brancos e pretos e pardos, a gente vai vendo também que essa desigualdade existe, e quando ela se junta, né, nível socioeconômico, esse intercruzamento, nível socioeconômico e a questão racial, aí é a potencialização, vai agregando. E aí depois a gente vai ter gênero, deficiência, geografia, né, quem nasce no centro, na periferia, quem nasce na zona urbana, rural. Então, tudo isso, todas essas desigualdades
fazem com que a gente, na hora de pensar desenvolvimento humano, a gente tenha que entender quais são as especificidades e as demandas específicas aí de grupos distintos, principalmente aqueles historicamente excluídos. Podemos passar. Bom, isso vai aumentando com a pandemia, podemos passar. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa noção de equidade, né? E eu estou sendo enfática aqui, porque a palavra equidade, se eu não me engano, aparece apenas uma vez na BNC, da gestão escolar, né? E eu estou querendo radicalizar um pouco, principalmente nesse momento, acho que a gente precisa dela mais transversalizada em todas as competências que a gente tem ali. Então, segundo o dicionário, equidade significa o estado, qualidade ou ideal de ser justo, a virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça e reconhece os direitos, as necessidades e as especificidades de cada um. Não é, volto a dizer, do coletivo, né? Mas de cada um. A Organização Mundial da Saúde fala que equidade significa ausência de diferenças evitáveis. Acho essa conceituação muito interessante, porque diferenças, elas existem e são bem-vindas, né? Mas tem aquelas diferenças que são obstáculos, elas se tornam obstáculos, né? E aí, como é que a gente consegue remover esses obstáculos para que as diferenças sejam aquelas positivas ou as inevitáveis mesmo, né? As que a gente carrega lá no nosso DNA, mas que a gente possa realmente diminuir os abismos. E a Unesco fala de equidade na educação, né, que pressupõe que a aprendizagem de cada estudante seja considerada como de igual importância, todos eles. O tímido, o bagunceiro, o que está chegando atrasado, o que dorme na aula, o que briga no pátio, né? Porque às vezes também a gente só pensa, na hora que a gente pensa de desigualdade, a gente vai pensar naquelas que são as postas dos marcadores sociais, mas tem também das diferenças individuais, das características pessoais, que muitas vezes fazem com que a gente tenha um olhar mais favorável, atencioso, carinhoso, gentil para uns do que para outros, né? E isso faz diferença no desenvolvimento humano desses estudantes. Podemos passar. Eu queria trazer para vocês essa questão importante, que a equidade é composta de dois outros conceitos fundamentais para a gente entender o que é que a gente está falando quando a gente trata desse termo, né? Uma coisa é a inclusão, que é o acesso de todas as pessoas aos direitos fundamentais. Nesse aspecto, o Brasil ele é muito bom em relação à sua legislação. A gente tem legislações, né, marcos, que cuidam dessa questão da inclusão, no sentido de realmente garantir os direitos a todos, a cada um. Não importa se tem deficiência ou não tem, não importa se tem, qual é o nível socioeconômico, por exemplo, o direito à educação, não há distinção no Brasil, é para todos. E se alguém não está usufruindo desse direito, o Estado e a sociedade, a família, devem ser, inclusive, responsabilizados por isso, né? Mas não abaixa esse direito, né, o direito ao acesso, porque tem esse outro componente da justiça social, que é algumas pessoas, elas enfrentam obstáculos tão grandes que elas não conseguem acessar esse direito que é universal, né? Então, a gente tem alguns obstáculos que são materiais. Então, as crianças, por exemplo, com deficiência, que às vezes têm dificuldade até de chegar à escola, de frequentar, de ser incluída ali na escola, mas você tem também alguns obstáculos simbólicos, né? Como o preconceito, o bullying, as discriminações de maneira geral, que dificultam muito, muitas vezes, esse estudante de estar na escola, de estar aprendendo.
E aí vem aquela falácia de que tem gente que tem mais talento para o negócio do que outros. Olha, claro que tem gente que vai ter mais facilidade, mais dificuldade, mas potencial todo mundo tem. E muitas vezes a gente fala, mas o problema está na família, o problema está no estudante que não aprende, como se a gente não tivesse também essa responsabilidade de encontrar os mecanismos e criar as condições para que todos eles, mesmo aqueles que enfrentam esses obstáculos, possam ser bem-sucedidos na sua trajetória escolar, né? Então, essa junção desses dois conceitos, né, de garantir que os direitos sejam universais, mas também remover os obstáculos para que as pessoas possam usufruir desses direitos, é algo muito importante aí para as lideranças, para os gestores que querem, de fato, promover desenvolvimento humano. Podemos seguir. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente conversar na hora de falar de equidade, que é a diferença entre igualdade e equidade, né? A gente tem falado muito disso ultimamente, então desculpe se eu sou aí um pouco repetitiva, mas assim, igualdade é garantir a mesma coisa para todo mundo. O que se todo mundo partisse do mesmo lugar, estaria ok. Se eu parto do mesmo lugar que você, tá justo recebermos a mesma coisa. Mas dentro do universo, como da sociedade brasileira, em que as pessoas partem de lugares totalmente diferentes, né? Tem aquela metáfora, né, de que uns partem lá do subsolo e outros já partem do quinto andar. Para chegar no 10º, minha gente, quem vai chegar primeiro? E uns que vão de elevador e outros vão de escada. E uns que vão de escada ainda com dificuldade de locomoção. Entende? Não dá para oferecer a mesma coisa para todo mundo. A gente tem que considerar essas discrepâncias, né? E a gente precisa, na equidade, levar em consideração essas diferenças, inclusive para distribuir recursos, para utilizar estratégias que sejam compatíveis com as necessidades de cada um. Senão, a gente não vai promover desenvolvimento humano. Senão, a gente vai, de fato, fazer com que as pessoas permaneçam numa condição de baixo desenvolvimento. Não só as pessoas, como o país, né? E aí a gente precisa mesmo entender quem são essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que vulnerabilidades são essas, porque às vezes é o que eu falo, tem umas que são óbvias e tem outras que não são tão óbvias, né? E aí a gente tentar garantir, né, que todas essas pessoas tenham as mesmas oportunidades, ou seja, que elas possam, com essas práticas, essas políticas de equalização, elas possam, pelo menos, chegar ao mesmo patamar para usufruir do direito que é universal, né? Então, podemos seguir. Tá fazendo sentido aí para vocês até o momento, gente? Tudo bem? Então, o que a gente quer é que cada estudante, cada um deles, independente da sua origem, contexto ou característica, possa usufruir daquilo que a gente considera que é o direito básico à educação. Acesso, todo mundo na escola e frequentando. Participação, para além da permanência, é uma permanência ativa na escola, não é uma permanência passiva, né? Quando a gente fala permanência, pode ser desses estudantes que ficam lá, às vezes, inclusive, tão invisíveis, que às vezes eles precisam causar na escola para serem enxergados, percebidos, né? Eu não sei se vocês têm identificado que todos esses casos que têm acontecido, de estudantes que pegam em armas e saem atirando para todo mundo, são sempre, sim, uma surpresa, porque eles eram tão quietos, tão calmos, não davam trabalho nenhum, que chegavam ao ponto da invisibilidade. E ninguém quer ser invisível nessa vida, né? E todo mundo, de alguma maneira, quer algum tipo de reconhecimento, mesmo que seja a força, né? Que é o que tem acontecido com esses estudantes. Eles têm, muitas vezes, esse exemplo. Como a gente tem sido muito permissivo em relação à violência, né? A banalização da violência, inclusive das armas no nosso país, muitas vezes para chamar atenção esse ativo dentro da escola. Olha o que nós estamos deixando aí, né? Bom, o direito à aprendizagem, e aí quando a gente fala aprendizagem, não é só a aprendizagem dos componentes curriculares, a gente tem aqui o direito também a esse desenvolvimento integral,
que é onde chega aqui nosso mote grande aqui da nossa conversa, que é o que nós, lideranças, podemos fazer para, de fato, promover o desenvolvimento dos estudantes em toda aquela gama de competências que estão colocadas ali no capítulo introdutório da BNCC, né, que são as competências gerais. Ou seja, como é que a gente garante que esses estudantes desenvolvam o apreço pelo conhecimento, a capacidade de aprender, que é a competência 1. Como é que a gente faz com que eles tenham senso crítico, criatividade, capacidade, né, de investigação científica, que é a competência 2, como é que a gente garante que eles tenham um repertório cultural, que é a 3, e a questão da comunicação, saber escutar, dialogar, produzir sentido, né, mútuo, que é a 4, a questão da, toda a questão do universo, né, das tecnologias e o domínio aí no mundo digital, no mundo intermediado pelas tecnologias, que é a 5, a questão 6, que é do projeto de vida, da capacidade de se planejar, de aspirar, de sonhar, a 7, que é a capacidade de argumentar, de expressar suas opiniões de maneira construtiva, de buscar consensos, e aí a 8, a 9 e a 10, que são de caráter mais do que a gente tem se convencionado a chamar de socioemocionais, né? A 8, aquela coisa de cuidar de se conhecer, a 9, a capacidade de empatia e colaboração com o outro, né? Então, a primeira, eu comigo, a outra, a 9, eu com o outro, e a 10ª, essa coisa da cidadania, da autonomia, da responsabilidade, que sou eu no mundo, né? Então, essa questão do desenvolvimento integral, ela não é trivial. A gente ainda não sabe exatamente como é que faz com que isso aconteça dentro da escola. A gente ainda não sabe como é que avalia isso para realmente garantir que o direito está sendo assegurado, ou seja, que os estudantes estão se desenvolvendo nessas competências. E a gente ainda tem, assim, um pouco um desejo um pouco platônico de que essas coisas aconteçam, né? Porque elas foram muito bem recebidas, as 10 competências gerais, mas elas ainda são ali uma aspiração que a gente ainda tem um desafio de implementar de fato. E aí eu falo muito, né, que essa questão das nossas políticas, que são muito interessantes muitas vezes, mas eu costumo dizer que o diabo mora na implementação, né? Não é só nos detalhes, porque a gente planeja tudo muito lindo, faz essas leis muito legais, e na hora de implementar a gente tropeça, e aí já acha que é a lei ou a política que não serviu. E às vezes elas nem foram de fato implementadas, a gente nem pode dizer se elas servem ou não servem, né? Então, essa questão de que a gente precisa ser capaz de implementar, e eu cheguei à conclusão muito óbvia, né? De que se a gente não tiver lideranças muito empoderadas, comprometidas e capacitadas, a gente não vai ter implementação. Porque quem lidera a implementação de todas essas políticas são os gestores nas redes e são os gestores na escola. São essas pessoas, ou seja, são vocês que realmente têm essa missão, né, de garantir que aquilo que é planejado possa, de fato, ser efetivado, que as aspirações sejam conquistadas, né? Sem querer colocar tudo isso nas costas, né, do gestor, porque o gestor experiente, sábio, esperto, é aquele que consegue fazer com que toda a sua comunidade escolar trabalhe junta e de forma compartilhada por objetivos comuns, né? Então, dizer para vocês que essa missão aqui é de vocês, é para vocês liderarem, né? Mas, obviamente, com a participação ativa e potente das suas comunidades escolares, das suas redes. E aí, com isso, a gente chegar, né, na garantia da progressão, e progressão na idade certa, né? Para a gente não ter gente ficando para trás e desistindo no meio do caminho, e a gente, então, poder concluir também
na idade adequada, né, à educação básica. Então, esse conjunto de direitos que já são assegurados por lei precisam ser assegurados na prática, e aí vocês precisam estar atentos ao papel que desempenham, que é fundamental, inclusive para fazer as pessoas acreditarem que isso é possível, né, que os alunos podem aprender, que as escolas, que os professores podem ensinar e que as escolas públicas podem ser, né, bem-sucedidas na sua missão, podem ser efetivas naquilo que se propõe a fazer e a servir. Podemos passar. Isso é muito importante para a liderança que está preocupado com cada um, que é a gente entender que para ter equidade, a gente precisa pensar nos insumos, nos processos e nos resultados. O que isso significa? Que a gente, em termos de insumos, precisa garantir as condições estruturais, né? Então, tem que ter infraestrutura nas escolas, tem que ter recursos pedagógicos, tem que ter formação de educadores, e isso não pode ser desigual, não pode ser melhor para a escola que está no centro do que está na periferia, não pode ser desigual no sentido de ter uma, inclusive, que tem um gestor super experiente numa escola que já está super estruturada e um gestor mais inexperiente numa escola que está com mais dificuldade. A gente tem que pensar nisso. Para onde vai o recurso, né, humano, as pessoas que estão mais aptas a lidar com grandes desafios? Elas têm que estar nas escolas e cuidando dos estudantes que têm mais desafios também. Inclusive os professores. Como é que a gente aloca os professores na nossa escola, na nossa rede? Para onde vão os professores mais potentes? Então, onde os estudantes com mais dificuldades precisam deles, né? Aí, quando a gente vai pensar, temos a sala, né, de apoio para os estudantes com deficiência, temos infraestrutura de acessibilidade, temos realmente transporte para garantir que todos cheguem à escola. E aí a gente vai para a questão dos processos, né? E aí eu vou começar logo pelos processos pedagógicos. Os nossos processos pedagógicos pensam em cada um, no desenvolvimento de cada um, no desenvolvimento humano de cada um, ou a gente está ainda reproduzindo aquilo que a gente uma vez fez e que a gente se acostumou a fazer, sem se preocupar se a gente está conseguindo incluir, ser justo com todos aqueles que estão nas nossas escolas e salas de aula, né? Será que a gente realmente está pensando processos que sejam adequados para o perfil de estudante que a gente tem? E o clima escolar, mais ainda. Será que a nossa escola, ela é uma escola que, de fato, é acolhedora para todos? Para cada um? Será que quando a gente chega na escola e a gente para um dia, para observar, e a gente consegue ver, de fato, quem são aqueles que ficam no cantinho, quem são aqueles que passam de cabeça baixa, quem são aqueles que passam angustiados? Eu sei que, às vezes, é tanto problema em cada serzinho desse que está na nossa escola, que, às vezes, a gente meio que bota uma lente, assim, para não ver, porque a gente nem suporta, né? Às vezes, a nossa sensação de impotência diante do sofrimento, da dificuldade que eles têm. Mas se a gente não pingar o colírio da empatia e da equidade e começar a ver as dificuldades, a gente também está se omitindo e também não está focando nessa questão do desenvolvimento humano, né? A gente não está nem humanizando os nossos estudantes, que dirá promovendo o desenvolvimento deles enquanto seres humanos, né? Então, vira um número, vira quase um objeto ali dentro da escola que a gente tem que administrar e não pessoas, né? Que a gente precisa considerar nas suas especificidades e abraçar de fato, né? E aí a gente vai até pensar nos processos de participação na escola, né? Que são tão importantes para o desenvolvimento humano dessa garotada. Então, ter uma escola com processos realmente de gestão democrática não é para ser falácia do povo decidir, né?
Claro que tem uma hora que é a liderança que vai tomar as decisões difíceis, mas o fato da gente consultar, das pessoas serem escutadas, serem consideradas, poderem participar da solução de problemas que a escola enfrenta, poderem se juntar de forma colaborativa para fazer tarefas, né, que sejam de interesse comum e coletivo à escola, tudo isso são oportunidades de desenvolvimento humano. O que eu quero dizer para vocês é que o desenvolvimento humano não acontece só dentro da sala de aula, ela acontece em cada ambiente da escola, em cada atividade que a escola propõe. Ali tem todas essas competências gerais sendo desenvolvidas. Numa assembleia, quantas competências gerais a gente está desenvolvendo numa assembleia? Que você tem que escutar, que você tem que se posicionar, que você tem que construir argumentos, que você tem que respeitar a opinião do outro, que você tem que exercer sua cidadania, sua capacidade de participação, que você muitas vezes vai usar recursos tecnológicos, né, para fazer o seu ponto, para ajudar na tomada de decisão, que você vai precisar investigar os problemas e ter criatividade para resolvê-los numa assembleia, se ela for considerada como um locus, de fato, de promoção de desenvolvimento humano para além de melhoria da própria escola, né? Então, para a gente ficar atento, né, que a gente, enquanto liderança, também exerce o papel de educador e de formador do desenvolvimento humano dos nossos estudantes, não só o professor que está na sala de aula, né? E aí vem a questão dos resultados. Eu fico me perguntando assim, como é que, eu estou falando de mim, tá? Como é que a gente dorme, muitas vezes, quando a gente olha para os resultados e vê que a nossa média é bacana, mas por quê? Tem uns que estão muito bem, sendo que outros estão péssimos. E a gente diz, ufa, atingi a minha meta média. E aí eu fico tranquilo, sem me atentar que tenho ali um grupo, às vezes, significativo de estudantes que estão bem abaixo da média e que estão bem abaixo da meta, né? E que muitas vezes, assim, a gente fica até com vontade de botar para debaixo do tapete para não ter que lidar com aquilo, porque a gente não sabe nem como lidar, né? Então, assim, como é que a gente enfrenta essa questão das disparidades e desigualdades nos resultados também, né? Podemos passar. E aí, essa importância, né, de que uma liderança que está preocupada com o desenvolvimento, ela tem essa visão sistêmica da educação, que, inclusive, passa por esse nosso desafio de construir articulações intersetoriais, porque desenvolvimento integral, ele não se faz só com a escola. Desenvolvimento integral prescinde da saúde, da assistência, da cultura, do esporte, da liderança comunitária, da família. E a escola, na verdade, porque recebe esses alunos todos os dias, por pelo menos 4 horas por dia, acaba sendo o hub onde as crianças estão por mais tempo, para poder reunir todos esses outros atores, né? Somos nós que vemos todo dia ali se tem alguém que está com problemas de saúde mental, de algum tipo de dificuldade socioemocional, de dificuldade em relação a condições de vida, renda, né? De transporte, de violência, de abuso. Nós que detectamos porque estamos ali todos os dias. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver. E aí, o que é que a gente faz com isso? A gente tem que ser capaz de articular essa rede de apoio, porque não é a escola sozinha que vai dar conta disso. E aí, a gente precisa, entre as nossas atribuições, ter essa questão para desenvolvimento integral, tem que ter intersetorialidade. Tem que ter intersetorialidade no nível da escola, de pegar a unidade de saúde, o CRAS, o CREAS, a associação comunitária, as famílias, e tem que ter no nível da rede, de pegar as secretarias das outras pastas, né? Ou da prefeitura, do governo do estado, de se articular com as grandes ONGs da cidade ou do estado, enfim. Então, essa visão sistêmica também tem a ver com a gente entender que, para a gente promover esse desenvolvimento humano, a gente não vai poder fazer uma ação.
Garantir a formação dos professores, tudo se resolveu. Porque se não tiver o transporte para o menino estar na escola, se não tiver o controle da frequência, se não tiver o acompanhamento da aprendizagem, se não tiver o material, se não tiver a infraestrutura, o professor formado não vai poder fazer milagre, né? Então, não é uma coisa, mas a gente tem que pensar no conjunto das coisas, entendendo, claro, quais são as prioridades para a gente dar conta das mais importantes primeiro, mas sempre com a perspectiva de poder ter esse olhar mais sistêmico, que é o que o sistema precisa, né? E a gente, muitas vezes, é convidado a ser o oposto disso, a ser o apagador do incêndio da hora. Então, a gente vai cuidar do pontual, que é aquilo que explodiu naquele momento. E aí a gente se consome todo, né, no fogo do incêndio, e a gente não tem tempo nem a disponibilidade para cuidar do que é estruturante, do que vai prevenir o incêndio de acontecer, né? Então, a outra é perceber e se importar com cada estudante, gente. Cada um. Eu sei, é difícil, eu tenho 1.500 alunos na minha escola, eu tenho 5.000 alunos na minha escola. Então, vamos dividir. Cada um olha por um, né? Cada um olha para um grupo. Eu tenho visto muitas escolas fazerem isso, né? De cada pessoa na escola tem um grupo de alunos para os quais olha com mais atenção. E aí, inclusive, tem encontros de mentoria dessa pessoa com esse grupo de alunos, antes ou depois da aula, né? Em algum momento ali, para ver, tá tudo bem, minha gente, né? Quais são os dilemas que eu estou enfrentando, quais são as dificuldades, para ter esse olhar cuidadoso. Uma das coisas que me chama a atenção em Sobral é que eles acompanham o resultado de cada aluno. A diretora da escola sabe, tem na mão a planilha com o resultado de cada um. Como é que tá, como é que não tá, e aí quem não está avançando vai perguntar ao professor, se não está avançando vai perguntar à família, se não está, e senta com o aluno, e combina com o aluno quando ele é mais velho, como é que vai resolver, o que está faltando. Então, esse se importar é fundamental, né? Isso tem que estar dentro não só da nossa atitude, da nossa mentalidade, mas isso tem que ter tempo do nosso dia a dia para isso, né? Eu adoro quando Pilar Lacerda, né? Ela fala, todo o PPP de escola tem formar cidadãos críticos e participativos. Os verdadeiramente críticos e participativos estão sempre na sala da diretora, mas para tomar pito. Muita opinião e dá muito trabalho, né? Então, a gente precisa educar esses jovens com tanta potência, né? Para que eles usem bem a criticidade e a capacidade de participação deles. Também é nosso papel parar as arestas, né? Essa efusividade toda que, às vezes, uns mais contundentes têm. Então, esse se importar é se importar com o invisível, com o que tem dificuldades socioeconômicas, com o que é vítima de preconceito, com o que tem dificuldade de aprendizado, e até com aquele que está indo bem. Porque o que está indo bem não pode depois se desengajar, porque a gente só está prestando atenção aos outros, né? Eu fico, assim, sempre conversando com os estudantes, sabe, gente? E se importar significa dar espaço para eles nos dizerem coisas. A gente observar aquilo que eles não estão dizendo, mas também a gente dá espaço para eles nos contarem. E eles muitas vezes nos contam, inclusive os bons alunos, que muitas vezes professores já olham só para um lado da sala, onde estão aqueles alunos para os quais eles conseguem dar aula. E os outros para os quais eles não conseguem dar aula, ou que perturbam, ou etc., eles vão começando a não olhar mais, tem um incômodo ali. E esses alunos que são as vítimas, né? E também os promotores deste incômodo, é claro que eles sentem e se ressentem. E eles podem desanimar, e eles podem se rebelar, porque é isso, eles estão esperando que a gente tenha esse olhar para eles e que a gente possa lidar e promover esse desenvolvimento. Mesmo aqueles que parecem apáticos, que parecem desanimados, que parecem descomprometidos. É impressionante, quando a gente joga o holofote, a gente tira ele daquele lugar do time da invisibilidade ou do perturbado, né, do estigmatizado, e bota ele num lugar de
produtividade, colaboração. Você agora vai ser o monitor, você vai ser o chefe do time de futebol, você vai ser o cara que vai tomar conta da frequência, você vai ser a menina que vai tomar conta da decoração do não sei o quê. Eles mudam. É muito impressionante, é muito pouco, baixíssimo o percentual daqueles que não mudam de atitude quando a gente muda eles de lugar. É aquela coisa que a gente diz, né? Quando a gente joga a luz, aquilo que é sombrio tende a desaparecer, né? Essa outra coisa é tratar diferente os desiguais. A gente precisa realmente entender quem precisa mais e precisa ter práticas dentro da escola e políticas na rede para dar conta dessas necessidades específicas. E aí é que eu vejo, né? Às vezes tem que fazer novas enturmações, porque a sala está heterogênea demais por um tempo, faz a enturmação por nível de aprendizagem, depois volta todo mundo para as turmas mistas. A gente precisa, às vezes, de uma atividade especial de reforço, a gente precisa de uma roda de conversa com aqueles que estão passando por uma dificuldade socioemocional. O que a gente precisa? E, assim, muitas vezes, os próprios alunos vão nos dizer, vão participar, então, trazer os problemas e convidar os alunos a serem solucionadores desses problemas também é muito legal para a gente saber qual é a necessidade e como endereçar a dificuldade desses desiguais, que às vezes a gente não tem toda a empatia, porque a gente não conhece com o que é estar no lugar dele, né? Aí tem essa questão de identificar e enfrentar as iniquidades, né, eliminando essas barreiras e reparando essas desigualdades que eu já estava falando, e valorizar as diversidades, né, aquela parte boa da diferença, que é o sangue que enriquece quando eu convivo com o diferente, né, que eu vejo pessoas diferentes transitando no universo da minha escola, que eu uso isso como mote para as atividades de desenvolver empatia, de desenvolver colaboração, de desenvolver a capacidade, né, de eliminar seus próprios vieses e preconceitos, de ter um pensamento crítico e ser mais justo nesse pensamento crítico. Enfim, a diversidade é um prato cheio para 1000 atividades educativas bem bacanas de desenvolvimento humano. Podemos passar. E aí, para terminar aqui, essa importância, né, da gente fazer diagnósticos claros, da gente analisar a alocação dos insumos, estamos realmente endereçando os recursos para aquilo que mais precisa e para quem mais precisa, a avaliação dos resultados, inclusive os resultados do desenvolvimento humano, né? Eu acho que a gente tem que começar a criar mesmo essas rubricas para as competências gerais e poder fazer com que os estudantes se autoavaliem, os professores no conselho de classe possam acompanhar o desenvolvimento dessas competências gerais em cada um dos seus estudantes, não comparando com uma média, não comparando um com o outro, mas comparando a própria evolução de cada estudante, como é que ele começa e como é que ele vai evoluindo, né? Considerar esses resultados e essas evidências aí na tomada de decisão, essas pesquisas, essas práticas que já são consolidadas em outros lugares, e poder já formular políticas e práticas pensando nessa questão. Pensando na questão do desenvolvimento integral e humano, pensando na questão da equidade, pensando na questão de que a gente não está fazendo escola para nórdico, que já tem todos os problemas sociais resolvidos, a gente está fazendo escola mesmo para brasileiro, que tem todos esses níveis de desigualdade, de injustiças e de dificuldades, né? Esse aqui é o Centro Lema de Sobral, fica lá no centro da cidade de Sobral, no interior do Ceará, mas a gente trabalha com redes no Brasil inteiro. Hoje já são 49 redes, a gente vai selecionar mais umas tantas para o ano que vem. A gente tem um programa de formação de lideranças, que é um programa robusto, de 2 anos, que tem nível de especialização, né? Então, quem quiser conhecer, só também, quem não puder ir em Sobral, pode passar, João, para o próximo. Tem aí o nosso site e o nosso contato para o que vocês precisarem e quiserem saber mais também do que a gente está fazendo. Essa apresentação, Mozart, se você quiser compartilhar com o pessoal, tudo bem, porque tem várias referências bibliográficas
sobre todos esses conteúdos aí que a gente abordou, e tem também o nosso olhar sobre as demais competências da BNC, gestão escolar, já com recorte também de equidade, né? A gente botou ali o tempero da equidade em cada uma daquelas competências para ver como é que a gente parte da equidade como transversal a tudo. Era isso, o recado que eu queria dar hoje para vocês. Obrigada pela oportunidade, Mozart.